Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Pachuca amassa o Botafogo e dá razão à FIFA em rebaixar a Conmebol. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que está lá e baixa o app do SofaScore, um app que vai te fazer você ter uma ótima ferramenta para acompanhar estatísticas de tudo que é futebol do mundo, de jogo de futebol do mundo, acompanhar jogos e classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você baixa, primeiro comentário, clica no link te leva para fazer o download, começa a usar e baixa o app do SofaScore, é o app que eu uso aqui nos meus vídeos, no meu trabalho, beleza? Vamos lá, tô gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, depois da gente ter visto o Pachuca golear o Botafogo. Golear não, eu não considero 3-0 goleado, mas ganhar com sobras no placar clássico de 3-0 sobre o Botafogo no jogo de quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, né, da Copa Intercontinental, que a gente, a partir de agora, vai chamar de Copa Intercontinental, mas é o que era o Mundial até o ano passado, no que é um jogo agora em que o sul-americano precisa jogar antes da semifinal. E o Botafogo não vai nem jogar a semifinal do Mundial. O Pachuca venceu com sobras e vai enfrentar o Al-Ahly daqui a 2 dias, né? No próximo sábado, Pachuca e Al-Ahly se enfrentando. O vencedor desse jogo pega o Real Madrid no dia 18. Eu separei aqui esse vídeo em 6 tópicos para a gente falar. O primeiro tópico: essa derrota não apaga o excelente ano que o Botafogo teve. O Botafogo, em 2024, foi o melhor time do futebol brasileiro, isso reconhecido numa excelente campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Repito, um Campeonato Brasileiro em que o Botafogo ganhou 10 de 12 jogos possíveis e também não perdeu, né? 10 vitórias e 2 empates contra os 6 times da parte de cima da tabela. O Botafogo foi o primeiro do Brasileiro. Depois ele ganhou as 2 do Palmeiras, as 2 do Flamengo, ganhou 4 de 6 pontos do Fortaleza, ganhou as 2 do Inter, ganhou 4 de 6 pontos do São Paulo e ganhou as 2 do Corinthians. Então o Botafogo sobrou contra a elite do Campeonato Brasileiro e o Botafogo ganhou a Libertadores da América da forma que foi, eliminando fora de casa Palmeiras e São Paulo e ganhando com 1 a menos desde 30 segundos do Atlético Mineiro na decisão. Então essa derrota do Pachuca não apaga, não arranha, não mancha, não faz nada com o excelente ano que o Botafogo teve. Eu tenho certeza que você, torcedor aí do teu time, se te oferecem agora, ó, você vai para o Intercontinental, toma de 3-0, ano que vem, né? 2025. Vou fazer o seguinte, você pega esse acordo, você vai para o Mundial, vai para o Intercontinental, toma de 3-0 do time da CONCACAF, 3-0, não vê a cor da bola, mas o teu time ganha a Libertadores e o Brasileiro. Eu tenho certeza que 100% das pessoas vão pegar esse acordo. Tenho absoluta certeza. Então, isso não muda. É o primeiro ponto. O segundo ponto: é evidente que o Botafogo passou nesse jogo uma situação surreal do ponto de vista de desgaste. É uma coisa inacreditável. Só para vocês terem uma ideia, o jogo Botafogo e Pachuca e Botafogo foi no horário de Doha, no Catar, quarta-feira, 8 da noite, ok? No horário de Doha, quarta-feira, 8 da noite. O Botafogo chegou ao Catar na terça-feira, 1 da manhã. Terça-feira, 1 da manhã. O Botafogo chegou ao hotel para descansar terça-feira, 3 da manhã. 3 da manhã. Então, se a gente considerar 3 para 20 lá, 40 horas depois de chegar ao Catar, o Botafogo entrou em campo para jogar. 40 horas, depois de um voo de 15 horas, depois de um voo com um fuso de 6 horas de diferença. Então, assim, é muito desgastante. O Arthur Jorge falou sobre isso na entrevista coletiva. O Botafogo jogou nos últimos 15 dias 5 jogos, em 5 cidades diferentes, todos eles decisivos.
Botafogo jogou dia 26 de novembro contra o Palmeiras em São Paulo, dia 30 de novembro contra o Galo em Buenos Aires. Aí depois, na quarta seguinte, o Botafogo jogou contra o Inter em Porto Alegre. No domingo, jogou contra o São Paulo no Rio de Janeiro. E ontem jogou contra o Pachuca em Doha. Ele jogou 5 jogos em 15 dias. Então, assim, é uma maratona bizarra e que atrapalha muito, sem dúvida nenhuma. O Botafogo não estava nas condições ideais. E sem contar esse dado aqui, o Botafogo jogou ontem, até o jogo contra o Pachuca, o Botafogo tinha jogado 74 jogos no ano, em 2024, o Pachuca tinha jogado 48. Então, assim, isso é uma diferença. Essa questão do número de jogos não é exclusividade do Botafogo. Todo brasileiro que chega ao Mundial de Clubes ou chega ao Intercontinental chega com esse cenário, mais ou menos, mas essa situação de você ter voado para Doha na madrugada de segunda, ter chegado em Doha na terça de madrugada, é algo bizarro realmente. Então, isso é um ponto. Tem ali algumas questões que precisam ser modificadas. A Libertadores, que terminar no dia 30 de novembro, é ruim, não é uma coisa boa. A Conmebol deveria trabalhar para a Libertadores terminar antes. Nesse ano, o Campeonato Brasileiro terminou uma semana depois por conta das tragédias do Rio Grande do Sul. Piorou, é verdade. A CBF poderia ter mudado uma coisa ou outra, talvez a rodada final do Brasileiro ter sido no sábado, se todos os jogos tivessem sido na quarta, poderia ter feito, mas na prática também não ajudou em praticamente nada o Botafogo, e isso foi um componente. Então, o componente de desgaste precisa ser colocado na equação. Dito isto, a atuação do Botafogo foi uma atuação péssima, uma atuação que envergonha, não o ano, mas a atuação envergonha, porque o Botafogo tomou um totó de bola do time mexicano, que foi o 16º colocado do Campeonato Mexicano, um time que não jogava desde o dia 9 de novembro. Então ele estava descansado, mas também estava sem ritmo de jogo nenhum. E a FIFA, ela ganha com esse resultado. Mas tem um componente de desgaste. Lógico que tem, mas o que está lá na pedra é que o Pachuca deu de 3-0 no Botafogo, assim, melhor praticamente o tempo inteiro. E a FIFA ganha um trunfo para a decisão que ela teve de rebaixar a Conmebol no torneio intercontinental. Falei sobre isso quando veio a decisão, falei sobre isso recentemente, na época do sorteio lá do Super Mundial ou da Copa do Mundo de Clubes. A Conmebol reclamou com a FIFA de ter sido rebaixada no Intercontinental. Por quê? Porque antigamente, time da UEFA e time da Conmebol, o campeão da Champions e o campeão da Libertadores, entravam na semifinal do Mundial. A FIFA mudou isso. Ela botou o campeão da Champions direto na final e rebaixou o campeão da Libertadores para entrar nas quartas, no que seria as quartas de final. Então, houve um rebaixamento da Conmebol. E com um resultado como esse rebaixamento só se confirma, ou só se valida. Porque, de novo, ainda que tenha o desgaste, o Botafogo foi amassado pelo campeão da CONCACAF, pelo campeão da CONCACHAMPIONS, e valida esse rebaixamento. Olhando aqui a lista desde que a FIFA passou a organizar o Mundial em 2005, e aí não considero o Mundial de 2000, porque o regulamento era diferente, né? Não era essa situação de confronto de Libertadores e Champions na semifinal. Então, pegando de 2005 para cá, os times da América do Sul caíram. Mazembe para o Internacional, em 2010. Atlético Mineiro para o Raja Casablanca, em 2013. Atlético Nacional para o Kashima Antlers, em 2016. River Plate para o Al Ain, em 2018. Palmeiras para o Tigres no México, em 2020. Flamengo para o Al Hilal,
da Arábia Saudita em 2022 e agora Botafogo para o Pachuca em 2024. 7 vezes. 7 vezes. Ao mesmo tempo, os clubes da América do Sul, nesse formato, ganharam do europeu apenas 3 vezes. O São Paulo em 5, o Inter em 6 e o Corinthians em 12, último campeão mundial da América do Sul. Então, 7 vezes o resto do mundo eliminou a América do Sul. E 3 vezes a América do Sul ganhou em cima da Europa. Então, eu venho falando isso já tem um tempo. É evidente que o futebol da América do Sul está mais próximo do resto do mundo do que a América do Sul e o resto do mundo estão próximos da Europa. Isso tá evidente. E a FIFA ganha um trunfo com esse resultado de dizer, olha, tá vendo aí? Por isso que a gente rebaixou a Conmebol. Feito esses 3 pontos iniciais, a gente tem que falar, o Botafogo tomou um amasso do Pachuca, em especial no segundo tempo. No primeiro tempo, ainda teve ali, acho que o Pachuca sentiu a falta de ritmo de jogo e acho que o cansaço ainda não tinha pesado tanto para o Botafogo. E então no primeiro tempo ainda teve um jogo aqui e ali, o Pachuca atacando muito profundidade, o Botafogo conseguindo explorar uma ou outra jogada com o Luiz Henrique aqui pelo lado direito. O Botafogo reclamou de um pênalti que para mim não aconteceu. Tem a jogada construída pelo Luiz Henrique, que ele consegue acionar o Matheus Ponte dentro da área, o Matheus Ponte dá uma furada bizonha, bizarra. Essa foi talvez a melhor chance do primeiro tempo. E no primeiro tempo o Pachuca botou o John para trabalhar 2 vezes, atacando muita profundidade com o Rondon, o Idrissi muito bem vigiado ali ainda pelo Matheus Ponte. Então, mas no primeiro tempo ainda foi um jogo mais equilibrado, mas com o Pachuca melhor. No segundo tempo, o Pachuca subiu o nível de marcação alta. O Pachuca sabia muito bem, estudou muito como funciona o Botafogo. Então, um misto de marcação alta, atrapalhando demais a saída de bola do Botafogo, com bloqueio nas alas. Por exemplo, no lado esquerdo, o Idrissi e o Gonzalez subindo ali, bloqueando completamente a tentativa de saída pela direita e aí forçando o Botafogo a sair pelo meio. E no meio, os 2 jogadores do miolo, o Pedraça e o outro, me fugiu o nome, deixa eu só pegar aqui o nome certinho. Os 2 jogadores de faixa central dominaram completamente o jogo. Cadê? Deixa eu só pegar aqui o nome dos 2. É o Montiel, o Elias Montiel e o Pedraça. Pedro Pedraça. Esses 2 dominaram completamente a faixa central e aí o Botafogo passou a não ter saída e, ao não ter a saída, tomou o 2-0. O primeiro gol do Idrissi, um golaço, um gol maravilhoso aos 5 e depois o 2-0, já quando o Arthur Jorge tirou a cavalaria do banco de reservas, entraram Almada, Marlon Freitas e Júnior Santos. Aí o segundo gol aos 10 do segundo tempo. Então, assim, com todo o contexto do desgaste, o Botafogo foi amassado pelo Pachuca dentro do seu plano de jogo. O plano de jogo do Pachuca de atrapalhar a saída de bola do Botafogo e marcar muito os lados do campo e forçando o Botafogo a sair por dentro, um plano de jogo muito bem estruturado, e o Botafogo foi uma presa fácil para o Pachuca, né? O primeiro gol tem um combo de saída de bola com forçar o jogo por dentro, e ali depois, tanto é que a marcação do Botafogo está toda complicada, porque está o Matheus Ponte indo caçar o Gonzalez na ponta, o Luiz Henrique funcionando como lateral direito e o Alan indo buscar indo buscar o Pedraça lá no meio campo, tudo bagunçado. Exatamente nessa bagunça apareceu o espaço pro Gonzalez espetar a bola pro Idrissi
completamente livre na entrada da área, e ele bagunçou com o Adrielson e com o Barbosa, e ali depois desse 1-0, o time do Monterrey, do Pachuca, passou a ter o contra-ataque, e aí teve chance de aumentar, depois aumentou, num belo gol do Doessa, e faltando 10 para acabar, o 3-0 num contra-ataque do Rondon. Então, assim, foi um amasso. Gostei que o Arthur Jorge minimizou o cansaço e disse que o time do Botafogo fez um jogo muito ruim e que o Pachuca foi muito melhor, porque foi isso que aconteceu. Então, acho que gostei muito da postura do Arthur Jorge. O Botafogo levou um totó de bola do Pachuca, 16º do Campeonato Mexicano, que não jogava há mais de um mês, e o resultado, para mim, é inquestionável, tá? Outro ponto, o banco do Botafogo deixou muito a desejar. É lógico que é um fator você dizer, o Arthur Jorge jogou com um time misto no Mundial. O Botafogo não tinha 2 titulares por lesão, Vitinho e Bastos estavam fora por lesão, ok? Então não tinha o que fazer. Entrou o Matheus Ponte, que acho que é um jogador... A distância do titular, Vitinho, para o Matheus Ponte é uma distância muito grande. O Matheus Ponte tem algumas limitações ali, ainda é um jogador jovem e tudo mais. Então, assim, e o Arthur Jorge entrou sem 4 titulares. Marlon Freitas, entrou o Alan no lugar dele, entrou sem Savarino, o Eduardo entrou no lugar dele, entrou com Cuiabano no lugar do Alex Telles e entrou com Matheus Martins no lugar do Almada. A verdade é que desses 3 reforços aí, desses 4 reforços, desses 4 reservas, acho que só o Cuiabano fez um jogo ok, bom. Alan, muito perdido, e aí a gente, quando o Botafogo anunciou o Alan, a gente olhava e falava, cara, vai voar. E não foi o que aconteceu, né? O Gregor e o Marlon Freitas foram titulares com sobras, e quando precisou do Alan, ele não gerou impacto, como foi muito mal nesse jogo. O Eduardo, partida muito ruim, aquele Eduardo dinâmico, de ir à frente, de voltar, de buscar, se oferecer como saída, muito mal, foi dominado completamente por Montiel e Pedraça por dentro, e o Matheus Martins, muito jogo ciscando, não produziu pouquíssimo, inclusive na hora de controle do jogo, uma discrepância, e é natural que seja, porque são jogadores de prateleiras diferentes, uma discrepância do Almada para o Matheus Martins. Então, o banco do Botafogo não rendeu. A gente viu ali o Arthur Jorge precisar de 4 reservas e dos 4, 3 renderam muito abaixo. Ah, mas não era para poupar no Mundial. Cara, a gente não sabe qual é o desgaste, a gente não sabe qual é o limite. Numa dessa fisiologia, o departamento médico falou que o departamento físico falou que não tinha condição de jogo. E aí eles entraram no segundo tempo, melhoraram um pouquinho, o Botafogo passou a ter a bola, teve aquela finalização do Cuiabano, que foi uma finalização que obrigou o goleiro, depois nenhuma chance claríssima, muito lance de impedimento, então assim, o Botafogo não conseguiu produzir. Absurdo poupar no Mundial? Teoricamente sim, mas a gente não sabe como é que o Botafogo estava, repito, 5 jogos em 15 dias, em 5 cidades diferentes. Então tem todo esse contexto, jogos decisivos, jogos desgastantes, jogou uma final com 1 a menos, então é quase como se você tivesse jogado quase uma prorrogação no desgaste de cada um. Então tem esse ponto. Importante, o banco do Botafogo decepcionou, talvez indicando aí alguns sinais para o ano que vem. Tem jogador que não vai ficar, o Marçal não vai ficar, o próprio Eduardo não vai ficar, acho que o Tietchan não vai ficar, enfim, mas indica ali que o Botafogo, na hora que precisou no Intercontinental, o banco não funcionou. E para fechar, isso foi tema muito grande quando o Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, falou a fatídica frase: o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. O Marcos Braz falou isso no vestiário da comemoração da Libertadores de 22. O Botafogo não falou essa frase, mas o Botafogo também pensou à frente. O John Textor falou sobre isso, sobre enfrentar o Real Madrid e tudo mais, e que estava já pensando em enfrentar o Real Madrid, de olhar e tudo. Depois ele fala, depois que ele faz todo o raciocínio, ele fala, se a gente chegar lá e tudo. Tem algumas frases do Luiz Henrique, por exemplo, o Luiz Henrique falou essa frase aqui,
Vamos encarar o Real Madrid como qualquer outra equipe aqui do futebol brasileiro. Então, assim, quando o Flamengo falou, foi motivo de muita gozação e até hoje era. Até hoje é, não sei se era ou não sei se é. Mas o Botafogo também pensou à frente no Real Madrid e ainda tinha Pachuca e ainda tinha o Ali, se passasse pelo Pachuca antes do Real Madrid. E como eu falei nesse vídeo, o cenário hoje é que os clubes brasileiros precisam sim se preocupar com o resto do mundo. Porque está claro aí que o resto do mundo é mais próximo da América do Sul, ainda que o Botafogo tenha feito um ano maravilhoso, tenha ganho a Libertadores do jeito que ganhou, ainda que o Flamengo tenha ganho a Libertadores do jeito que ganhou, ainda que o Palmeiras tenha sido bicampeão da Libertadores, está claro que o resto do mundo está mais perto da América do Sul do que nós da América do Sul estamos mais perto da Europa. Isso é uma evidência, né? 7 sul-americanos foram eliminados antes de enfrentar o europeu, e agora o Botafogo cai, e ainda cai com a pior derrota de um clube brasileiro para um não europeu. Santos e Fluminense tomaram 4-0 do campeão europeu, beleza, ok, né? E de 2 times históricos, mas agora o Botafogo tomou de 3-0 de um não europeu, a pior derrota, e meio que tá aí caracterizado isso. Quero te ouvir, o que você acha disso tudo? Diz aqui embaixo, no mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, e vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que tá lá, porque você vai baixar o app do SofaScore, vai te dar acompanhamento de jogos em tempo real, acompanhamento de classificação em tempo real, saiu o gol, muda a classificação no seu dispositivo, e também acompanhamento estatístico de todos os lugares aí, praticamente de futebol do mundo, tudo isso de graça no seu celular, você não paga nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, clicou no link, baixou. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.